Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou iniciando o meu canal Resenhando Comigo. E a resenha sobre o quê? Sobre livros. Livros em geral, seja romance, seja livro espírita, católico, o que vier a gente está resenhando, tá bom? Para começar a nossa resenha, eu trouxe esse livro aqui, ó, O Menino do Pijama Listrado, de John Bonne, tá? Esse livro, o autor diz que ele escreveu em 2 dias e meio. Achei um pouco exagerado, mas foi o que estava lá. E ele escreveu em 2006, foi publicado em 2008 e ele alcançou o primeiro lugar na Espanha e ficou em segundo lugar no best-seller no New York Times, na Irlanda e na Alemanha. Bom, agora vamos falar propriamente do livro. O que o livro fala? Primeiro, para começar, o livro se passa no contexto da Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. E aí é uma história de dois meninos, conta a visão de dois meninos. O primeiro é Bruno. Bruno, ele tem 9 anos, mora na Alemanha com a mãe, a irmã adolescente que ele implica o tempo todo, e o pai, que era comandante do exército alemão. E aí, lembrando que é no contexto da Segunda Guerra Mundial, para vocês entenderem um pouco mais, seria bom vocês darem uma lida sobre o que foi a Segunda Guerra Mundial, se você não conhece. Se você conhece, vai estar ciente já do que tem nesse contexto desse livro. Bom, aí ele era um menino feliz, morava em Berlim e tal, e um belo dia ele chega em casa da escola e o pai e a mãe comunicam que eles terão que se mudar. Ele fica chateado, resmunga, diz que não vai, mas do que não adianta muita coisa. Então ele se muda para uma casa, a família toda vai para essa casa na Polônia. E até então Bruno não sabia para onde ele iria. Ele só descobre isso depois que ele conhece esse outro menino que logo depois eu irei falar. Chegando nessa casa, ele logo observa, ele detestou a casa, ele não gostou. Por quê? Ele começa a fazer comparações. Na Alemanha, a casa era enorme, tinha 5 andares, todo dia ele descobria um cômodo novo, ele saía explorando a casa o tempo todo, porque era muito grande. E aí chega nessa casa, essa casa tem apenas 3 andares, então para ele era um ovo, muito pequena por sinal. E ele fica inconformado. E ele fica mais triste ainda porque ele chega nesse contexto e ele lembra que ele chegou nessa casa porque o pai recebeu para um jantar um tal de Ofúria. Ai, Jó, mas quem é Ofúria? Não irei contar para vocês. Vocês terão que descobrir depois por vocês mesmos. Vai lá catar na internet, depois que vocês lerem o livro, para vocês entenderem de quem era Ofúria que eles tanto falavam. Chegando lá, ele observa que a casa era bem diferente. Na casa em Berlim tinha número, tinha coisa. Já essa casa tem um nome, que ele chama de Haja à Vista. Bom, mas o que é o Haja à Vista? Assim como Fúria, eu também não vou falar o que é Haja à Vista. Lembrando que é o contexto da Segunda Guerra Mundial e é um campo de concentração. Então é o nome que ele dá a esse campo de concentração, Haja à Vista. O menino fica triste, não quer morar ali, mas ele começa a se conformar e começa a observar algumas coisas. Primeiro, ele olha pela janela do quarto e ele vê que existem outras pessoas, além dele, da família e do exército alemão, que algumas pessoas queriam visitar, já que o pai dele comandava, um quartel. E ele observa que há outras pessoas que, na visão do menino, eram pessoas livres e felizes. Por quê? Eram pessoas que ficavam de chapeuzinho listrado e de pijama listrado o dia todo. Ele, preciso conhecer essas pessoas. Só que ele era proibido de ir até lá. Por que será que ele era proibido? Também não vou contar para vocês. Vocês terão que descobrir lendo o livro. E aí ele começa a se conformar de que ele não irá sair daí. Não iria sair mais daquele país tão cedo, então ele decide explorar o lugar. Assim como ele fazia na Alemanha, em descobrir casa, cores novas, descobrir um cômodo novo, uma nova aventura, ele decide que ele vai explorar aquele lugar. Um belo dia, ele sai de casa e caminha por uma longa cerca em direção a esse lugar que ele via as pessoas de pijama listrado. Era um trajeto cansativo, um trajeto longo, mais longo do que ele via pela janela do seu quarto. Chegando nesse lugar, ele vê
um menino, que na verdade no começo ele vê aquele borrão, algo diferente, que ele diz que era algo para ser descoberto. E aí ele vai. Quando chega lá, ele encontra um menino sentado no chão. Ele imaginava que seria uma criança feliz, mas essa criança estava triste. Ele senta junto desse menino e começa a conversar. Aí entra o segundo menino, que é Samuel. Samuel, ele mora naquele outro lugar e eles passam a conversar todos os dias. E acaba se tornando grandes amigos. Bom, eu vou parar a contagem do livro por aqui, porque eu acho que para vocês descobrir até onde vai essa amizade, vocês precisarão ler o livro. Essa foi nossa primeira resenha. Espero poder trazer outras. Então faça um favorzinho para mim aqui nos comentários. Pode ficar à vontade para perguntar, para criticar, para sugerir novos livros, para que possamos resenhar juntos. E aqui fica o nosso recado. Curte, comente, compartilhe. Vamos fazer esse canal crescer. Acho que ler é viajar sem sair do lugar. Então bora ler e bora curtir esse vídeo, tá? Beijos, beijos, meus leitores. Tchau, tchau e até a próxima.